Parece que os profissionais de RH estão com preguiça de trabalhar. E numa oportunidade, vamos para a internet aumentar o tamanho do nosso banco de talentos, que foi o que eu acabei de falar. Nós precisamos conversar sobre isso aqui especificamente. Eu escrevi algum tempo atrás, mais ou menos uma semana, esse texto aqui sobre até quando as empresas vão ficar chorando que não tem mão de obra disponível e infinitas pessoas passando por essa situação. Qual que é a situação? Eu fiz um teste, eu apliquei para infinitas vagas de emprego para ver o que ia acontecer. Aqui tem uma imagem, isso aqui está no meu LinkedIn, se vocês quiserem entrar lá. Uma infinidade de aplicações. Obviamente, né, a minha qualificação em termos de experiência de mercado, em termos de capacidade técnica, muitas vezes era até muito superior ao que a vaga estava pedindo. Eu apliquei para vagas de liderança, apliquei para vagas intermediárias, apliquei para vagas júnior, cheguei a aplicar até para estágio, para vocês terem uma ideia, para ver o que ia acontecer. E para minha surpresa, né, que não foi muito difícil, mais de 90% das vagas que eu apliquei, eu não tive sequer retorno, tipo assim, olha, você é muito qualificado para essa vaga, ou a gente fechou a vaga. Mais de 90% das vezes foram vácuo total. As pessoas sequer tiveram a decência de falar, olha, muito obrigado por participar, mas seu perfil não tá de acordo. Então, eu fiquei pensando muito sobre isso. E aí, onde estão os especialistas de RH? Cadê essa galera toda pra gente pegar e discutir sobre isso, né? Porque eles ficam o dia inteiro aqui no LinkedIn falando, não tem mão de obra. Por que não tem mão de obra? Ou será que tem mão de obra e essas pessoas estão ali alimentando bancos e bancos e bancos, e aí na hora que vai precisar de um profissional, ao invés de recorrer ao banco de cadastro de uma tonelada de gente que tentou concorrer a uma vaga, não, vai lá, cadastra a vaga de novo e inicia esse processo, esse ciclo vicioso que fica retroalimentando um monte de currículo, e aí a mesma pessoa muitas vezes aplica para uma vaga diferente, aquele currículo já estava registrado lá. Em vez do pessoal do RH pegar e deixa eu consultar minha base de talentos aqui para buscar esses talentos. Eu noto e parece que tem um movimento acontecendo que é o seguinte, parece que os profissionais de RH estão com preguiça de trabalhar, e aí talvez vai ter uma galera que vai me atacar aqui agora falando assim, como você ousa falar isso dos profissionais de RH? Eles são deuses dos recursos humanos. Deuses de quê? Vamos raciocinar comigo. A partir do momento que existe um banco de talentos, né, porque você aplica e fala, ó, sua informação vai ficar registrada aqui. Por que será que quando eles têm uma outra oportunidade, eles abrem para receber currículo? Parece que nem sequer eles consultam esse banco de talentos. E aí as pessoas aplicam e vira esse loop de novo. Então eu fico me perguntando, tá faltando mão de obra ou tem um monte de profissional de RH que tá com preguiça de trabalhar? Aqui, eu fiz o teste para comprovar que existe esse vácuo entre o botão candidatar e de fato pelo menos ser convidado para um processo seletivo. Ah lá, o que eu tenho a relatar, esses foram alguns dos e-mails de mais de 100 vagas que eu apliquei e, pasmem, nem 2% das aplicações tiveram retorno. Mesmo que fosse uma mensagem escrota automática, você não serve para nós, ficará no banco de talentos, que foi o que eu acabei de falar, e numa oportunidade vamos para a internet aumentar o tamanho do nosso banco de talentos, que foi o que eu acabei de falar. Estou buscando emprego? Não. Todos que me conhecem sabem que eu só venderia 100% do meu tempo para alguma empresa se ela me remunerasse fora da curva e me tornasse sócio dela para buscar ganhos agressivos. Ninguém quer trabalhar porque é bonzinho, porque ama a empresa. Eu quero trabalhar para uma empresa? Sim, desde que a empresa me faça sócio dela para eu ganhar. Ou me pague uma remuneração muito fora da curva. Você quer comprar a minha vida, minha liberdade de ir e vir, o tempo que eu tenho disponível para poder descansar quando eu quero, ou viajar quando eu quero, etc. Então paga por isso, tá tudo certo. Não vou inventar de virar seu concorrente, não vou inventar de empreender, nem vou inventar de crescer de cargo dentro da sua empresa. Só me paga de forma devida, que faça eu sentir que cada centavo que eu tô recebendo tá sendo retornado em relação ao valor que eu estou agregando para a empresa. É isso. As pessoas querem dinheiro, elas não querem ambição de título. Algumas pessoas podem querer, elas almejam falar, eu sou um gerente, eu sou um diretor e etc e tal. Cara, eu já participei de processo seletivo que a pessoa, onde você quer estar daqui 5 anos? Daqui 5 anos eu quero estar ganhando 10x do que eu ganho, que seja na mesma posição. O negócio é dinheiro. Dinheiro, bufunfa. Pix. A gente precisa realmente pensar sobre isso, né?
outra coisa aqui, né? Mais uma coisa é o fato. Precisamos refletir até que ponto isso aqui, que é o LinkedIn, no caso que eu tô falando, é de fato uma plataforma para diminuir a distância entre profissionais e empresas. E aí, o pessoal coloca as vagas aqui, mas tem uma galera de vaga que manda pro lado de fora. E até aí tudo bem. Só que você vai lá pro lado de fora e aí você faz login com o LinkedIn e os sistemas não importam as coisas direito. Até aí tudo bem de novo, porque parece que é até um teste para saber assim, quanto esse cara tá interessado em participar desse processo seletivo. Eu já cadastrei e preenchi a mesma coisa trocentas vezes e também não adianta nada. Você vai lá e deixa o perfil super ultra completo, com as experiências, com o seu saber, e parece que quanto mais você mostra que você sabe, ou o RH tem medo de falar alguma coisa, tipo assim, não, eu não vou oferecer essa vaga para esse profissional porque ele vai rir da minha cara. Ou o RH pega e simplesmente ignora. É o que parece. Já vi relatos de pessoas fazerem mais de 3.000 entrevistas e poucas oportunidades de entrevista. Isso aqui eu tô falando porque eu vi um programador que o cara ficou 6 meses aplicando e ele relatou 3.000 aplicações. Dessas 3.000 aplicações, ele participou de 100 processos seletivos. Desses 100 processos seletivos, ele teve retorno de 20 ou 30 até que ele conseguiu finalmente chegar. Agora, ver se é saudável. Por exemplo, vamos falar de Brasil. O Brasil é um país que tem 200 milhões de pessoas, é um país de tamanho continental, com um apagão de mão de obra, o tanto de vaga. E aí eu não vou falar de vaga de supermercado e etc, porque isso aí é óbvio, né? As pessoas, elas não têm condição de remunerar de forma adequada, então elas também não conseguem a mão de obra, porque o benefício do governo, muitas vezes, se as pessoas recebem, é quase o valor do salário de um mês trabalhado. Então vai ter um apagão de mão de obra aí, sim, por causa disso. Agora, falando dessa questão do cara que já tá de 2, 3 contos pra cima, o que que tá acontecendo? Parece que estão fazendo leilão pra ver quem aceita receber menos. Então, eu vi outro dia uma analista de RH falando sobre isso, eu vou trazer esse vídeo aqui, porque é assim, absurdo. Ela falando, cara, tem um monte de empresa que alimenta banco, tem um monte de empresa de profissional de RH que simplesmente fala assim, cara, eu tenho vergonha de apresentar essa vaga de emprego. Tem uma outra situação que o analista de RH, ele fica pé da vida com a empresa mesmo, porque a empresa ela já tem um orçamento definido para salário. E aí, ao invés dela chegar e falar assim, senhor candidato, eu tô pagando tanto, ela fica fazendo leilão através do especialista de RH para saber quem aceita receber menos aquém do orçamento definido. Então fica assim, qual é a sua pretensão salarial? Cara, perguntou qual é a pretensão salarial, pode saber que mais de 90% de chance de você ser cortado. Porque pretensão salarial hoje, quando você fala, eu quero receber tanto, serve pro cara pegar e achar um absurdo que você fala assim, meu tempo vale tanto. Se você não vai aceitar minha pretensão salarial e vai usar isso como nota de corte, por que de acho você tá me perguntando quanto eu quero receber? Se você tá me perguntando quanto eu quero receber, significa que eu vou querer receber quanto eu acho que meu tempo vale. Você pode ser escroto e me excluir do processo seletivo, e sua empresa que vai se ferrar no caso, porque eu sou um talento que pode multiplicar sua empresa, ou você pode chegar e falar assim, Guilherme, essa remuneração que você me pediu, ela tá muito fora do meu orçamento. Meu orçamento máximo é esse. Essa oferta, ela é razoável para você? Obviamente, muito provavelmente para mim não seria, mas pode ser que para outra pessoa seria. Então, a falta de comunicar com o candidato, essa remuneração tá fora, mas eu tenho isso para te oferecer, serve, faz com que continue o limbo de gente que não consegue emprego e de empresas que não conseguem contratar. E aí eu volto numa coisa que, será que é porque o analista de RH fica com vergonha? Ou será que é porque o analista de RH já tomou aquilo ali como nota de corte, tipo, eu não vou nem oferecer isso, cara, porque o cara vai falar não. E se o cara falar assim? Seja honesto com o cara. Eu já trabalhei recentemente com empresa, foi 2021. Eu nem coloquei expectativa, porque você tem uma pretensão salarial? Eu usei esse texto, exatamente esse texto. Eu falei assim como valorizarei a oportunidade com a empresa, eu espero que a empresa me valorize. O que a empresa tem de disponível para me remunerar? Deixa eu analisar, porque se for bom para mim, eu aceito. E, felizmente, na época, me senti valorizado e eu dei sangue naquela oportunidade que eu trabalhei, com PJ. Outra coisa também que eu vou trazer aqui, que é absurdo, é a questão de CLT. Por que as empresas, sabendo que existe um nicho enorme de mercado, principalmente a galera de TI e design, não tá nem aí para vínculo trabalhista? Não tá nem aí para vínculo trabalhista. Então, nesse sentido, por que não aceitar
contratar a gente como pessoa jurídica. Se você vai me pagar 2.000 em carteira, você vai ter que pagar mais ou menos ali de 1.500 de imposto pro governo. Por que você não pega esses 1.500 reais aí, incorpora isso no montante e fala, olha, eu vou te pagar 3,5 no mês, só que você tem que me dar uma nota fiscal todo mês. E aí fala assim, ah, mas e o direito trabalhista? Não existe essa porcaria, gente. Pelo amor de Deus, pensa comigo. Vocês aí escutam quantas pessoas que processam a empresa e nunca recebem. Por que que nunca recebem? Porque a justiça do trabalho não funciona. Ela só está ali para encher o raio do saco, mas ela não funciona. O número de pessoas hoje que conseguem receber alguma coisa é muito pequeno. É muito pequeno. E demora, assim, horrores. Então, assim, eu vejo que a gente paga caro por um estado desse tamanho que não funciona também. Mas voltando aqui, o caso de fazer por fora de PJ, o governo vai sair no prejuízo de forma alguma. Por quê? Porque o cara vai ter que abrir um CNPJ, o cara vai ter que emitir uma nota fiscal, o cara vai pagar imposto de qualquer jeito. A CLT é 35 a 40% do salário que você recebe de imposto. É isso a CLT. Você, na hora de fechar um contrato PJ com alguém, se você for alguém que está procurando emprego e está vendo esse vídeo aqui, você pode negociar com a empresa que, olha, eu aceito trabalhar desde que eu tenha um descanso de 30 dias corridos remunerado a cada 12 meses. Pronto. E aí ainda tem uma vantagem, né? A CLT, ela te prende com 1 ano e 11 meses e o cara tem que te dar férias. No caso de um contrato PJ, você pode deixar bem claro que da assinatura do contrato, 12 meses depois, tem que ser acordado um período imediato ou mais próximo possível daqueles 12 meses ali de descanso remunerado. Pronto. As pessoas têm que entender que elas podem fazer contrato com as empresas de forma direta, né? Eu fugi aqui um tanto, mas isso também tem a ver com essa questão desse limbo de conseguir uma oportunidade de emprego. Algumas empresas me procuram diretamente aqui no LinkedIn para me chamar para participar de processo seletivo. Aí eu falo, tá, me explica o que é a vaga para saber se eu vou investir o meu tempo e deixar você investir o seu tempo em mim. Aí as pessoas pegam e falam e eu falo, olha, eu aceito participar desde que seja dessa forma a remuneração e que seja PJ. Se for só CLT, muito obrigado, um abraço. Acabou, fim de papo, mas é o meu posicionamento. Por quê? Porque eu não acredito que ser seletista funciona. Fica a mensagem para esses profissionais de RH para que eles parem com essas coisas de não responder. E outra, para com essas respostas automáticas. Se o candidato errou em alguma coisa, você só vai conseguir ter um candidato que vai facilitar o seu trabalho se você der um feedback de verdade para ele. Se você manda uma mensagem automática para ele porque aquele cara falou alguma coisa errada, você não tem como ajudar o cara a melhorar. Se RH é recursos humanos e a intenção é ajudar as pessoas a se recolocarem no mercado e etc., ajude a pessoa a se recolocar no mercado, ajudando ela a entender o que ela tá fazendo de errado para ela se reposicionar no mercado. Não deixa a pessoa no vácuo ou dar uma resposta automática, porque isso não ajuda a pessoa a conseguir um trabalho. E você tá aí no seu trabalho quietinho, feliz da vida, mas e o outro? Pensem nisso. Vou convidar a vir aqui, deixar o comentário, curtir, compartilha com as pessoas também. É importante a gente conversar sobre isso, porque parece que tem um caos instalado entre candidatos, RH e empresa. É isso. Tamo junto. Um abraço.